Boa tarde, meu povo querido, sejam todos bem-vindos e tudo que você quer de melhor você encontra aqui na programação da Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Que Deus possa abençoar você que nos escuta, seja de perto ou de longe. Receba o nosso abraço de agradecimento pela sua companhia. Hoje, meus irmãos, é 13 de novembro de 2021, em Guaçucê, 14 horas. E já está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja, com Márcia Cândido e José Rodrigues. E hoje falaremos sobre Clemente V, Avignon e o Cisma. Não mude de sintonia, porque está chegando aí o nosso amigo José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Espero que vocês gostem, porque o tema hoje está excelente. E boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Clemente V, Avignon e o Cisma. Então hoje vamos falar um pouco sobre o exílio dos papas em Avignon e também sobre o Cisma. Então, meus amados irmãos, como base para o programa de hoje temos os textos retirados do site da editora Cleofas. São Josafá, rogai por nós. O Espírito Santo nos ilumine e nos guie. Abra os nossos corações para que possamos entender e compreender a beleza e a riqueza da história da nossa igreja. Então vamos lá. Morto Bonifácio VIII, foi logo eleito seu sucessor, Bento XI, que fora o cardeal Nicolau Boccassini, bispo de Ostia. Começou sua vida eclesiástica como frade dominicano, chegando a ser mestre-geral da ordem. Conservou-se sempre manso e pacífico, e embora fosse fiel a Bonifácio VIII, julgou dever trilhar outras vias. Com efeito, recordando-se de que era o representante daquele de quem é próprio compadecer-se e perdoar, absolveu o rei Filipe IV e seus cúmplices, exceto Nogarete, de todas as censuras. Da mesma forma, os nobres Pedro e Tiago Colonna, que contudo não foram restaurados no cardinalato. Rejeitou o pedido de adversários de Bonifácio VIII, que queriam fosse aquele papa condenado como intruso e herege num concílio ecumênico. Tendo intimado em vão os agressores de Anagni a comparecer diante de um tribunal, excomungou-os. Morreu, porém, em breve, após 8 meses e poucos dias de pontificado, em 22 de outubro de 1303, a 7 de julho de 1304. A sua morte repentina ocasionou o rumor popular de que tinha sido envenenado. Na verdade, Bento XI deixava a seu sucessor uma difícil herança. O conclave subsequente durou quase 11 meses, pois os cardeais estavam divididos entre partido bonifaciano, que desejava um papa italiano, e partido filipino, favorável a um papa francês. Finalmente, a vitória foi dos franceses, que elegeram o arcebispo de Bordeaux, Bertrand de Got, com o nome de Clemente V. Na luta de Bonifácio com a França, fizera as vezes de intermediário. Foi coroado Papa em Lyon, França. Repetidas vezes prometeu aos cardeais transferir-se para Roma. Não o fez, porém, em parte por pressão de Filipe, em parte porque as facções na Itália
agitada faziam-no recear por sua liberdade. Desde 1309, fixou residência em Avião, dando assim início ao chamado exílio de Avião, que durou quase 70 anos. Foi de 1309 a 1376. Avião era uma cidade pequena, de ruas estreitas e sujas, na qual o cético pontifício só dificilmente conseguia encontrar morada. Era um feudo do reino, além do que estava nas mãos da casa de Anjou de Nápoles. Clemente VI comprou Avião em 1348, tornando-a domínio papal, mas não conseguiu subtraí-la da influência francesa. Filipe IV o Belo dava-se por contentíssimo com o fato. O Papa, fraco de ânimo e doentio de corpo, caía cada vez mais sob o domínio do monarca. Não era a intenção de Clemente V transferir definitivamente a sede do papado para a França, mas criou-se uma situação de fato, sustentada por 7 papas consecutivos, todos franceses. Então, meus amados irmãos, aqui nós já vemos nessa introdução que ele faz sobre as consequências que foram ocasionando todo este exílio, todo esse tempo de exílio dos papas na França. É uma sequência de papas franceses, todos sob a influência do monarca francês. E esse Clemente, por se encontrar debilitado, doente, acabou se sucumbindo diante da influência do monarca. Então, o exílio de Avião foi grandemente pernicioso para a Igreja. Primeiro, porque os papas viram-se mais entravados em sua ação do que em Roma. Tornaram-se maleáveis instrumentos da política francesa, o que suscitava a suspeita de partidarismo nos italianos e em outros povos, muito diminuindo o prestígio papal. O pontífice era considerado responsável pelas discórdias crescentes entre as cidades italianas. Segundo, no Estado Pontifício a confusão aumentou. O poder temporal dos papas decrescia, pois muitas cidades se declaravam repúblicas autônomas. Isto acarretava a diminuição de rendas papais e exigia novas despesas para debelar os revoltosos. Estas circunstâncias levaram os papas a levantar novos impostos eclesiásticos e a cobrar taxas por serviços prestados, o que dava lugar a descontentamento entre os prelados. E terceiro, o exílio de Avião foi a preparação imediata do cisma do Ocidente, em 1378 a 1417, pois a Igreja se galicizou por espírito nacionalista faccioso, tornando-se instrumento da ascensão política francesa. Quando os papas quiseram reagir contra este mal, já não o puderam, pois franceses e não franceses, movidos por nacionalismo, queriam um pontífice que correspondesse às suas aspirações nacionais e, em caso de necessidade, o criaram. Tal o cisma ou a divisão da cristandade. Todavia, não se pode negar que o exílio de Avião tenha tido seus aspectos positivos, o desenvolvimento da organização da Igreja e o progresso das artes. Estes méritos, porém, não atenuam os pontos negros, pois a Igreja é essencialmente uma instituição religiosa. O papado é um serviço pastoral e não um ministério da cultura.
A política de Clemente V foi a de ceder às exigências destemidas de Filipe o Belo. O número de franceses aumentou no colégio cardinalício. Na primeira nomeação foram 9 entre 10 designados. No caso, o Papa Bonifácio cedeu o mais que pôde. Aos Colonna, Tiago e Pedro resistiu o cardinalato e os demais direitos revogou. A bula Clericis Laicus, mediante o breve Meruit, declarou que a bula Una Sancta não prejudicava Filipe e seu reino, que não eram obrigados a maior obediência à Santa Sé do que antes. Na sua sede de vingança, Filipe o Belo, desde 1307, insistia na instauração de um processo contra o defunto Papa Bonifácio VIII. Esta exigência, além de finalidade vingativa, tinha um objetivo político muito concreto. Se demonstrasse mesmo depois de morto que Bonifácio fora intruso, todos os atos do seu pontificado seriam inválidos, inclusive as nomeações de cardeais italianos anti-filipinos que havia feito. Clemente V, porém, não queria consentir na reivindicação do rei. Foi fazendo outras concessões, entre as quais a de um processo contra os templários, aquele exército que fazia a segurança dos peregrinos quando iam para Jerusalém, eram os templários, a ordem templária. Então nós vemos aí um rei com sede de vingança contra um papa, e um papa fraco, doente de corpo e fraco de atitude, que foi cedendo ao monarca algumas concessões. Então os templários constituíam uma ordem de cavaleiros militantes, sendo a mais antiga de todas. Foi fundada em 1119 por Hugo de Payens e 8 cavaleiros franceses, que se uniram numa família religiosa ligada pelos votos habituais de pobreza, castidade e obediência, além do voto especial de defender com as armas e proteger os peregrinos que se dirigissem a Jerusalém. O seu nome se deve ao fato de que o rei Balduíno II de Jerusalém colocou à disposição dos cavaleiros uma habitação no Palácio Real, que se achava na esplanada do Templo de Salomão. A Ordem dos Templários foi inicialmente muito pobre, mas em breve atingiu seu apogeu, especialmente depois de São Bernardo demonstrou grande interesse por ela, tomando parte notável na redação da sua regra. Os cavaleiros foram favorecidos pelo Papa Inocêncio II e altamente beneficiados por doações que tornaram a ordem muito rica. O seu hábito era um manto branco, sobre a qual estava traçada uma cruz vermelha. Juntamente com os joanitas, ou cavaleiros hospitaleiros, porque tinham um hospital em Jerusalém dedicado a São João Batista, os templários se dedicaram com suma abnegação, coragem à defesa da Terra Santa. Mais tarde, porém, foram vítimas de discórdias entre si. Ora, Filipe IV, movido pela cobiça do poder e dos bens dos templários, queria provocar a extinção dos mesmos. Em vista disto, desde 1305, começou a propagar terríveis acusações contra os irmãos. Dizia-se que, por ocasião da recepção na ordem, os cavaleiros deviam cuspir e calcar a cruz, negar a Cristo, adorar um ídolo chamado Bafomé,
obrigar-se à sodomia e a outras práticas vergonhosas. Aqui, meus amados irmãos, nós já vemos a mão, o braço, tudo da maçonaria, né? Então, o rei já difamando a ordem dos templários para se apossar dos bens e da sua riqueza material, que servia para custear as despesas e também para proteger a igreja, os peregrinos que iam a Jerusalém. Então, em 1307, Clemente V, instado por Filipe, prometeu a este fazer um inquérito a respeito dos pretensos crimes dos templários. O rei, porém, não esperou o procedimento papal e mandou prender aos 13 de outubro de 1307 todos os templários da França, inclusive o seu grão-mestre, Jaime ou Tiago de Molay, cerca de 2.000 homens, confiscando todos os seus bens. Fora da França ficavam uns 1.000 ou 2.000 templários ainda. Filipe exortou outros reis a seguir o seu exemplo e mandou aplicar a tortura aos irmãos para extorquir deles todas as confissões de interesse do rei. O próprio grão-mestre, alquebrado e talvez sob a pressão da tortura, exortava por carta os seus súditos a confessar logo. Filipe dava a crer que essas medidas eram tomadas de acordo com o Papa, quando na verdade eram todas de iniciativa e responsabilidade do rei. A princípio, Clemente V protestou e exigiu a libertação dos encarcerados. Deixou-se, porém, convencer pelas confissões extorquidas e, em fins de 1307, mandou aos outros soberanos que prendessem os templários e confiscassem os seus bens em favor da igreja. O próprio Papa, em Poitiers, 1308, ouviu o depoimento de 72 templários que Filipe lhe mandara. Cada vez mais convencido da culpabilidade da ordem, ordenou nova perseguição em 1310. Foram de uma só vez queimados como hereges 54 templários em Paris. Outros morriam no cárcere ou sob a tortura. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos a ganância de um rei, né, que difama uma ordem como a dos templários. Salvo engano, o único reinado que não se submeteu a esta ordem foi Portugal, que mudou o nome de templários para uma nova ordem, né, que depois veio a se tornar o Sagrado Coração de Jesus, né? A decisão última foi confiada a um concílio ecumênico que se reuniu em Viena de outubro de 1311 a maio de 1312. Além da causa dos templários, o sínodo devia examinar as acusações contra Bonifácio VIII, tratar das necessidades da Terra Santa e de uma reforma da disciplina da Igreja. A figura de Bonifácio VIII, defunto, apesar de todas as concessões feitas por Clemente V, ainda era objeto de rancor do rei. Em 1310, este começou a ouvir o depoimento de testemunhas. Todavia, o Concílio de Viena rejeitou as acusações de heresia contra o falecido Papa. O rei, então, por conveniência própria, desistiu da perseguição difamatória. Em troca disto, Clemente, agradecido, o declarou inocente no atentado de Anagui. Reconheceu que somente zelo bom o movera. O próprio Guilherme de Nogaret
foi absolvido a pedido de Filipe. Assim terminava a triste história de Bonifácio VIII, com a vitória absoluta do rei. Quanto aos templários, os conciliares queriam que se continuasse o processo, pois até então nada se havia encontrado que movesse à supressão da ordem. Todavia o Papa Clemente, premido pelo rei presente ao concílio, houve por bem abolir a ordem mediante a bula Vox in Excelso, de 22 de março de 1312. Não em sentença judiciária, mas como medida de prudência administrativa baseada nas faculdades da Sé Apostólica. Com outras palavras, o Papa não quis julgar os templários do ponto de vista ético ou disciplinar. Julgou, porém, que a existência dos templários era um foco de distúrbios no mundo cristão da época. Esta distinção obteve o consentimento da maioria dos conciliares. Os bens dos templários foram em parte atribuídos a outras ordens religiosas, em parte caíram nas mãos dos príncipes. Filipe ainda conseguiu do Papa um processo especial contra alguns dignatários da ordem. Uma comissão de eclesiásticos que eram do seu beneplácito os condenou à prisão perpétua. O grão-mestre da ordem e o grão-preceptor da Normandia foram queimados vivos aos 11 de março de 1314 por terem retratado confissões anteriores e terem declarado a ordem inocente. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui como é que as coisas vão sucedendo, né? E como é que vão acontecendo ao longo do tempo. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, a mão da maçonaria, o braço por trás de tantas acusações contra a igreja. Nesta época, contra os templários, na Revolução Francesa, contra a igreja. Agora, meus amados irmãos, é tempo de um pequeno intervalo, beber uma água, tomar um café, ouvir uma música e já voltamos com a continuidade do programa. Lembrando, meus irmãos, que para você não perder nada, continue ligadinho aí na programação da Rádio JC Guaçucê. Logo após o nosso programa tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Quero agradecer a você, ouvinte, que está sempre nos prestigiando com a sua audiência. E quero mandar um abraço todo especial aos nossos ouvintes. Paulo Conceição, de Itajaí, Santa Catarina. Maria Aparecida, de Lorena, São Paulo. Rosimeire Rodrigues. Leonilda, que mora em Maringá, no Paraná. Helena Moreira, que mora em Taubaté, São Paulo. Olissandra Souza. Geni Campos. Maria Rejane, que mora em Presidente Dutra, no Maranhão. Lúcia Santana, que mora em Cardoso, São Paulo. Isabel. Silvana Ferreira, que mora em Urbano Santos, também no Maranhão. Antônio Pereira, que mora em Vassouras, no Rio de Janeiro. Adriana, que mora em Conceição da Feira, na Bahia. Rosali Clemente, que mora em Itatiba, São Paulo. E um alô especial aos nossos ouvintes, a Gracinha, lá em Parambu, a Maria Rodrigues, a Odaísa, lá em Parambu, Romário Bento, aqui em Guaçucê, Keila Lopes, lá na Rua do Comércio, Legião de Maria, de Camacan, Rita de Cássia, em São Paulo, Lima Cunha Bia, em São Paulo, Grupo do Texto dos Homens de Boacica, Grupo do Texto dos Homens de Goiatuba, Grupo do Texto dos Homens de Catingueira, Grupo do Texto dos Homens de Viçosa, em Alagoas, Eduardo Daniel Van. E não esquecendo os aniversariantes da semana, são eles: Geone Bezerra, em São Paulo, Grupo do Texto dos Homens de Itaitinga, Edmilson Pedro, que mora em Acopiara, Jairene Soares, que mora aqui em Guaçucê, Sabrina Costa, aqui em Guaçucê, Grupo do Texto dos Homens de Santa Isabel, Fátima Azevedo, que mora em São Paulo,
Grupo do Terço dos Homens de Canguaretama, Grupo do Terço dos Homens de Aparecida, São Paulo, Grupo do Terço dos Homens de Posse, Goiás, Grupo do Terço dos Homens de Esperança, Grupo do Terço dos Homens de São Tiago Apóstolo, e parabéns a todos. Que Deus possa preencher o coração de vocês com muita alegria, muita esperança, muita fé e muita paz. Felicidade a todos e um forte abraço. Escutaremos agora, meus irmãos, Prisioneiro do Amor, com a irmã Kelly Patrícia. Continue conosco, a gente volta já já. Você chegou, qual ladrão me fitou e roubou para si o meu coração. E agora, sem forças, eu sou prisioneira do mais belo amor, do doce Jesus. Já retornamos, meus amados irmãos, e vamos direto ao assunto. Agora já partindo para o fim do exílio e o início do cisma. Só lembrando, meus amados irmãos, que aqui, nesse período do exílio do Papa, surge uma grande santa da nossa igreja,
Santa Catarina de Sena, que viajou até a França e exortou o Papa a retornar a Roma. Então, essa grande santa da nossa igreja, Santa Catarina de Sena. Então, vamos lá. O papado vivia tristes condições, influenciado em avião pelos interesses da França, enquanto o Estado pontifício na Itália sofria desordens e revoltas do povo descontente. Em 1362 foi eleito em avião o Papa Urbano V, antigo abade beneditino de Marselha, França. Era homem piedoso, amigo da Reforma, que hoje é venerado como bem-aventurado. As mais respeitáveis personalidades da época pediam-lhe o regresso para Roma. Este seria mais eficaz do que qualquer missão militar na Itália, semelhante às que Inocêncio IV empreendera em 1353 e 1358, visando a pacificar pela força o Estado pontifício. Instavam junto ao Papa para que voltasse a Roma o imperador Carlos IV da Alemanha, que visitou o avião em 1365. O poeta Petrarca, representante dos patriotas italianos, que, em nome de Roma viúva, dirigiu ao Papa uma carta comovida em 1366. E Santa Brígida, viúva sueca, que vivia em Roma e com destemor flagelava os abusos e o luxo da corte de avião. Havia perto de 70 anos que os papas residiam em avião, período comparado ao exílio dos judeus na Babilônia e chamado cativeiro dos papas na Babilônia. Cativeiro dos papas na Babilônia. Os cristãos tinham consciência de que a cúria pontifícia estava sob o domínio de interesses temporais daninhos. Em abril de 1367, apesar da resistência do rei da França, o Papa Urbano V deixou o avião e em outubro do mesmo ano estabeleceu-se em Roma, com grande alegria para os italianos. Todavia, as facções políticas agitavam a Itália. Então os cardeais franceses convenceram o Papa de que devia regressar a avião, o que aconteceu em setembro de 1370. O Papa, porém, faleceu pouco depois, dezembro de 1370, tendo como sucessor Gregório XI, bom jurista e piedoso. Na Itália, o Estado Pontifício era ameaçado pela agitação dos italianos, descontentes com os administradores estrangeiros, principalmente franceses, na Itália. A poderosa República de Florença explorava a insatisfação dos seus súditos contra o Papa. Gregório XI resolveu proceder com energia, lançou a excomunhão e o interdito sobre Florença e enviou soldados bretões para a Itália, que cometeram façanhas cruéis contra a população local. Foi então que entrou em cena uma mulher de condições humildes, mas de profunda santidade. Era Catarina de Sena. Em 1347 a 1380, o 23º rebento do tintureiro Benincasa de Sena. Aos 17 anos de idade, ingressara na Ordem Terceira de São Domingos e gozava de grande prestígio por suas virtudes e seus escritos, diálogo e 400 cartas.
empenhou-se com energia inquebrantável pela melhora da situação na Igreja e na Itália. Em 1376, compareceu pessoalmente diante do Papa em avião, dizendo-lhe com toda a franqueza em sentença na sua corte: o odor vicioso do inferno. A paz da Santa Sé com os florentinos acabou tornando-se realidade em 1378. Todavia, já no fim de 1376, o Papa começou a mobilizar-se de avião para Roma, onde chegou aos 17 de janeiro de 1377, aclamado pela população em júbilo. A residência dos papas é desde então o Vaticano, e não mais o Latrão. A entrada do Papa em Roma em 17 de janeiro de 1377 foi aclamada com júbilo extraordinário da população. Catarina argumentava junto a Gregório XI que, se este não regressasse a Roma, os romanos elegeriam o seu próprio Papa, criando um cisma na Igreja. Embora o Papa tenha dado ouvidos a Catarina, nem por isto foi possível evitar o cisma, como se dirá a seguir. Então, aqui nós vemos esta grande santa intercedendo e convencendo o Papa a retornar a Roma para evitar o cisma, e que durante a sua vida o cisma não houve, mas posterior à sua morte veio a ocorrer o cisma. Então nós vamos ver a seguir. Aconteceu, porém, que o espírito pernicioso de avião acompanhou a cúria pontifícia para Roma. Além disto, as agitações persistiam na Itália e na própria Roma. Aos 7 de abril de 1378, reuniu-se o conclave para eleger o novo Papa. Constava de 11 cardeais franceses, 4 italianos e um espanhol. Os franceses, embora fossem maioria, não estavam de acordo entre si quanto ao candidato. O povo de Roma fez então veemente demonstração exigindo um Papa romano, ou ao menos italiano. Na manhã do dia 8, por 13 votos, foi eleito às pressas não um francês nem um romano, mas um italiano de Nápoles, isto é, o arcebispo Bartolomeu Prignano, que tomou o nome de Urbano VI. Depois do almoço do mesmo dia, os cardeais, com exceção de 3, reuniram-se de novo numa capela e, por prudência, reelegeram o arcebispo Prignano. Os cardeais, porém, não ousaram publicar o resultado da eleição, já que não recairá sobre um romano. O povo, então, no mesmo dia, pôs-se a exigir a divulgação do resultado do conclave. Os eleitores, diante disto, pediram ao ancião cardeal Tibaldeschi que se deixasse revestir das insígnias papais e se apresentasse ao povo como Papa. O prelado consentiu a contragosto e foi bem aceito pelo povo. Contudo, o próprio cardeal Tibaldeschi encarregou-se de dissipar o erro. Os romanos deram-se por satisfeito com a eleição do cardeal napolitano. Sobre este pano de fundo os 11 cardeais presentes em Roma, na tarde do dia 9 de abril, afirmaram solenemente a Urbano que ele era o Papa legítimo e o empossaram no dia 10 de abril de 1378. Na verdade, Urbano VI deve ser considerado o Papa legítimo, verdadeiro sucessor de Pedro. Pensava-se que Urbano VI, austero e experiente jurista,
fosse sanear os males da cristandade. Faltavam-lhe, porém, a paciência e a moderação necessárias. Talvez, acabrunhado pelas responsabilidades, não fosse mais senhor de seus nervos. Tomou atitudes de homem doentio. Com efeito, pôs-se a censurar intempestivamente os costumes dos cardeais. Santa Catarina de Sena exortava-o à moderação e à calma. Irritados, 13 cardeais reuniram-se em Anagui em 2 de agosto de 1378 e declararam inválida, porque pressionada pelo povo, a eleição de Urbano VI. A seguir, sob a tutela de Joana I de Nápoles e Carlos V da França, elegeram como novo Papa o cardeal Roberto de Genebra, que tomou o nome de Clemente VII. Era primo do rei da França. Depois de luta arriada pela posse de Roma, Clemente VII retirou-se para Avião, estabelecendo já a sua cúria com novos cardeais. A ele aderiram a França, Nápoles, a Cilícia, a Espanha e a Escócia, pequenas partes da Alemanha, a Dinamarca e a Noruega. Entre mentes, Urbano era sustentado pela Itália do centro e do norte, a maioria da Alemanha, a Inglaterra, que era inimiga da França, a Hungria e a Suécia. Urbano excomungou Clemente, que era papa ilegítimo ou antipapa. Este, por sua vez, declarou Clemente excomungado. Então nós vemos aí o início do cisma, e o auge do cisma. Urbano VI morreu em outubro de 1389, deixando triste recordação de seus feitos e litígios que o incompatibilizaram com seus próprios partidários. Sucederam-lhe Bonifácio IX, Inocêncio VII e Gregório XII. Em Avião, após Clemente VII, foi eleito o antipapa Bento XIII. Sob esses pontífices houve diversas tentativas de reatamento do regime de Avião com a Santa Sé em Roma. Em vão, porém, nos tempos de Gregório XII deu-se algo de novo. Este era um ancião douto que, durante o conclave, se comprometera rigidamente a trabalhar pela união das partes da cristandade, caso fosse eleito. Logo depois de assumir o pontificado, entrou em contato com Bento XIII. Combinaram encontrar-se em Savona, perto de Gênova, para tratarem da reconciliação. A notícia deste acordo causou grande alegria aos cristãos. Alegria efêmera, porém, pois o encontro previsto não se realizou, visto que pessoas ambiciosas tudo fizeram para impedi-lo. Seus familiares ambiciosos e o rei Ladislau de Nápoles eram contrários aos propósitos de Gregório XII, que por isto só chegou até Lucca, enquanto Bento desceu para Itália abaixo de Savona, até Porto Venere. Assim, a possibilidade de próxima união se dissipava. A instabilidade de Gregório XII irritou aos cardeais romanos, que deixaram de o apoiar, exceto um só. A França também deixou de prestigiar Bento XIII por motivo semelhante. Em consequência, 13 cardeais de Roma e de Avião, reunidos em Livorno, resolveram convocar um concílio ecumênico para Pisa no dia 25 de março de 1409. Convidaram a comparecer o Papa e o Antipapa. Todavia, nenhum deles aceitou a convocação. O concílio de Pisa foi muito frequentado por cardeais, bispos, abades, teólogos e canonistas
de diversos países tomaram parte no mesmo. Eram inspirados pela teoria conciliarista, que foi posta em prática nas sessões do concílio. Este se declarou perfeitamente canônico e legítimo, proclamou cismáticos, heréticos e depostos o Papa, e houve então nova eleição, da qual resultou o segundo antipapa, o cardeal Pedro Pilarchi de Milão, com o nome de Alexandre V, eleito aos 26 de junho de 1409. Era grego de nascimento e lecionara teologia na Universidade de Paris. Ao fim do cisma, Alexandre V faleceu em 1410, tendo por sucessor o antipapa João XXIII, homem inteligente e ambicioso, que julgava ser o papa legítimo, precisando do apoio do imperador Sigismundo da Alemanha. Acedeu ao desejo do monarca, convocando um concílio ecumênico para Constança, Alemanha. Este, de fato, se reuniu em 1414 a 1418, congregando numerosos prelados e doutores. O concílio começou decepcionando João XXIII, pois pediu ao Papa e aos dois antipapas que renunciassem. João XXIII resolveu então retirar-se secretamente de Constança e foi tido como deposto. Pouco depois, isto é, aos 4 de julho de 1415, o Papa legítimo Gregório XII, quase nonagenário, fez saber aos conciliares que ele os convocava para o concílio e dava legitimidade a este. A seguir renunciou, deixando a sede papal vacante. Os padres conciliares aceitaram esta convocação. Os partidários da teoria conciliarista não protestaram contra ela, deixando-a passar como mera formalidade. Todavia, foi precisamente essa convocação feita pelo Papa legítimo, sob a ação do Espírito Santo e aceita pelos conciliares, que legitimou o Concílio de Constância e tornou os seus atos válidos para o futuro da Igreja. O Papa a ser eleito seria legítimo, pois a sede pontifícia estava vacante e havia um órgão juridicamente habilitado a eleger o Papa. O outro antipapa, Bento XIII, não querendo renunciar, foi também deposto pelo concílio. Não reconheceu a sentença e manteve-se como antipapa com alguns partidários na fortaleza de Peníscola, perto de Valência, até a morte, em 23 de maio de 1423. Finalmente aplainado o caminho, os conciliares puderam eleger por unanimidade, aos 11 de novembro de 1417, o novo Papa legítimo, que foi o cardeal Odo Colonna, com o nome de Martinho V. Imenso foi o júbilo dos cristãos pelo restabelecimento da paz e da legalidade dentro da Igreja. Estava terminado o cisma por feliz disposição da providência divina, que resolveu uma situação de angústia e perplexidade, mesmo para os doutores e os santos. Então, meus amados irmãos, com esse concílio de Constância, finda-se assim o cisma do Ocidente. E o Evangelho de hoje, sábado, nos diz o seguinte: naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum.
mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, com este santo evangelho de hoje, encerro o programa com a Ave Maria, pela Igreja, pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco e por todos os bispos da Igreja. Que o Espírito Santo possa os conduzir no ministério que eles exercem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E até o próximo programa, amados irmãos e ouvintes. Mande suas sugestões de temas para o programa. Um abraço, fiquem com Deus. Bom, meus irmãos, e já finalizando o nosso programa, eu agradeço primeiramente a Deus por nos permitir estar aqui e a você, amigo ouvinte, que esteve conosco durante essa hora de programa. Você pode participar do nosso programa ligando e fazendo aí a sua participação através do 088-981-351790. Mande a sua sugestão de tema para o próximo programa e aprenderemos junto sobre a nossa igreja. Que Deus ilumine a todos, um ótimo final de semana. Lembrando que na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Peçamos a proteção de Deus para as nossas famílias, tanta gente desempregada, dormindo nas ruas, passando fome. Vamos rezar a Deus por essas pessoas, que Deus possa iluminar o caminho de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um ótimo final de semana a todos e até no próximo sábado, se Deus nos permitir.